Você já deve ter passado por uma situação onde você queria mudar e não conseguia. Você queria deixar de fumar, você queria deixar de beber, você queria deixar de comer muito, você queria emagrecer e você não consegue. Você sempre volta para o mesmo ponto. Fique até o final do vídeo que você vai descobrir por que isso acontece. Meu nome é Rodrigo Amorim, sou astrólogo, psicanalista e quero trazer aqui um conhecimento para fazer você entender a origem, o porquê e como você pode mudar esses padrões de comportamento repetitivos, insatisfatórios e que não estão alinhados com o seu propósito, com aquilo que você realmente busca. Na verdade, você quer mudar esses padrões. Só que por que eles se repetem? Porque quando você tem uma vontade, você está usando a sua motivação. E dentro de você existe uma força contrária que exerce uma pressão muito grande para que isso não se realize. Por quê? Na psicanálise nós utilizamos a linguagem da criança interior. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu como padrão hoje, você sendo adulto, sendo jovem, sendo uma pessoa de idade, ou seja lá o que for, mas tudo que você vai aprender, as bases das suas estruturas emocionais e da sua identidade, veio da sua infância. Ou seja, tudo aquilo que foi gravado na sua infância ficou registrado de uma forma como um padrão fixo. Não necessariamente fixo, mas tem um poder muito grande sobre você. Então às vezes você olha assim, caramba, por que eu tenho vontade de fazer isso e eu não consigo fazer? O seu inconsciente, que aprendeu essas informações lá da infância, ele quer repetir esse padrão. Por quê? O seu ego gerou um mecanismo de defesa para que isso acontecesse, para que gerasse uma satisfação temporária que você buscava quando era criança. Então, está aí a origem. Então você vai entender que para você modificar o seu agora, dentro daquilo que você sente uma energia contrária à mudança que você quer fazer, você precisa curar a sua criança interior. Você precisa reprogramar a sua mente. Você precisa entender que existe uma vontade consciente, mas existe uma força que pulsa o tempo todo para que você realize outra coisa, para que você não faça aquilo. Porque existe um ganho secundário, porque existe uma autossabotagem, porque a sua criança interior aprendeu de determinada forma. Para que você possa modificar esse padrão é necessário um trabalho, primeiramente de autoaceitação. Você precisa acolher a sua criança interior, porque ela não gerou aquele mecanismo à toa, não gerou aquela forma de lidar com as situações à toa, né? Porque você tem uns padrões hoje, você tem comportamentos que não é à toa que você tem. Existe um ganho secundário, existe algo que isso traz como um benefício. Fumar, beber, você está querendo trazer uma certa você está querendo trazer uma satisfação para a sua vida. Entretanto, a sua mente consciente, você conscientemente sabe que isso não é adequado, não é bom para você, para o seu desenvolvimento. Só que para você mudar isso, não adianta você ir ser extremamente rígido consigo mesmo. Você precisa se perdoar, perdoar a si mesmo e adquirir a capacidade de curar-se de dentro para fora, de mudar de dentro para fora, de forma processual. Ou seja, você precisa entender que para você mudar, você não pode forçar completamente a barra, porque senão você pode gerar um processo de culpa. E a culpa ela aumenta ainda mais o processo autodestrutivo. Então, por isso que às vezes você vê alguma pessoa e às vezes você condena, porque fulano bebe, porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo, e a culpa é dela, e ela não muda, que não sei o quê. Só que você está deixando de enxergar que todo comportamento tem um porquê, tem uma origem. E a pessoa que tem um vício em algo, ela não faz aquilo simplesmente porque ela quer. Porque existe algo que força ela a fazer aquilo. Isso está no inconsciente, vem como uma emoção, né? Você aprendeu algo, sentiu algo lá na infância e isso emerge novamente hoje de outras formas.
e você não sabe nem que isso veio lá do seu passado. Você acha que não faz nenhum sentido, né? Então, tô trazendo aqui esse conhecimento para você, se você quiser se aprofundar. Pesquisa sobre a psicanálise, pesquisa sobre a origem dos traumas, dos condicionamentos, você vai entender melhor da origem dos vícios, você vai entender melhor isso aqui que eu estou falando para você, você vai entender toda a base que eu estou trazendo aqui. Eu não estou explicando a base, mas eu estou explicando já a aplicação direta disso na sua própria vida, no seu entendimento. Então, autoaceitação, auto-perdão, mudança progressiva, processual, né? Então, esses são os passos fundamentais e básicos que você precisa ter necessariamente para a mudança de hábito verdadeira. Porque se você quiser forçar, você pode até mudar temporariamente, mas isso vai ficar pulsando dentro do seu inconsciente. E essa energia precisa ser canalizada para outra forma. E outro passo também importante é a sublimação. Você precisa direcionar essa energia para outra forma de realização, né? Então, coloca isso em prática. Auto-perdão, autoaceitação, sublimação. Você precisa se perdoar por ter certos desejos e certas tendências, aceitar que aquilo faz parte, aceitar que você tem essa energia dentro de você, essa motivação, essa vontade, esse desejo. Você precisa aceitar que isso faz parte. Você precisa aceitar que é um processo para a mudança, não é do dia para a noite, porque senão isso pode gerar uma culpa muito grande se você quiser mudar do dia para a noite. E não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Senão você vai cair em armadilhas o tempo todo, voltando a fazer aquele padrão destrutivo e se culpando extremamente por isso. E sublimar isso, transformar esse vício em algo melhor. Ou seja, direcionar essa satisfação para outro objetivo, para outra coisa que gera uma satisfação plena de verdade, tá certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem. Tenho certeza que ela vai impactar a quem você vir a mandar essa mensagem, tá certo? Tem alguém que está precisando escutar algo como isso que eu falei aqui, uma pessoa que está dentro de um vício, um condicionamento, não está sabendo lidar com as suas próprias sombras, com seus próprios, com a sua própria angústia de repetir sempre a mesma coisa. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Valeu!